Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Aqui é Edson Borges falando e hoje nós vamos falar sobre a fibromialgia. Será que tem cura? Você que vive com fibromialgia, você que se trata de fibromialgia, será que tem cura? Será que você vai precisar ficar o resto da sua vida vivendo com essas dores? O que você acha? Nós já tivemos diversos casos, diversas pacientes aqui no consultório com essa questão da fibromialgia. Vamos lá, primeiro ponto, para nós entendermos. Fibromialgia, ela gera dores em diversas partes do corpo, simultaneamente ou aleatoriamente, mas muitas dores, onde o paciente relata que são dores intensas, dores pelo corpo todo, e normalmente vai fazer o uso de alguma medicação para aliviar essas dores, porém elas voltam, apenas alivia, não cessa, não acaba. E viver com dores não é nada bom. Viver tendo que remediar é muito ruim. Então hoje nós vamos trazer uma clareza para esse caso. E você, que hoje vive com isso, vai ver como você pode voltar a ter a sua saúde novamente, a eliminar tudo isso. E é muito bom, porque melhora a sua saúde num todo. O primeiro ponto é o seguinte: a patologia, a dor, o problema, ele só não vai ter cura ou equilíbrio quando ele já vem lá da gestação da sua mãe. Agora, se você tem fibromialgia desde bebezinho, aí sim, aí talvez não seja capaz ou não sejamos capazes de colocar em ordem isso. Agora, se isso foi adquirido 20, 30, 40, 50 anos, ou a idade que for, aí sim, aí tem como equilibrar. E eu vou te explicar o porquê. Você vai ver como isso é interessante. Vamos imaginar assim o nosso corpo físico como um automóvel, como um carro. O seu carro te leva para todos os lugares, para onde você precisa ir. Você precisa abastecer ele, correto? Como nós precisamos abastecer o nosso corpo, alimentando ele. E este carro, ele vai ter manutenção. Vai ter que trocar pneus, vai ter que fazer revisão, tem que trocar bateria porque fica sem energia. Às vezes tem que dar um retoque na pintura, tem que mandar lavar, tem que limpar. Diversas coisinhas que acontecem, mas sempre tem que ter a manutenção. O nosso corpo físico, que é esse nosso veículo para podermos ter essa vida aqui, também precisa de manutenção. E muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, essa manutenção nunca é dada. Ela só vai ser enxergada quando você já está doente. Que é quando o corpo já está gritando que tem alguma coisa que está errada. Aí que nós vamos procurar o médico, aí que nós vamos procurar o terapeuta ou o lugar que for para ver o que está acontecendo. E normalmente o corpo já está num estado de alerta constante. E muitas vezes é tratado com psicotrópicos, muitas vezes com remédios para inflamação. E até aí está tudo bem, porque tem um período que, determinado da forma como a pessoa está que precisa naquele momento. Mas não precisa viver sempre assim, porque tem o que fazer. E eu vou trazer aqui alguns diagnósticos que foram feitos aqui no consultório, algumas pessoas que se trataram dessas dores, e eu vou trazer o que mais regularmente acontece no campo, na energia, o que acontece no corpo físico dela, que gera o que nós chamamos de fibromialgia.
Então, o que normalmente gera fibromialgia? Primeiro, nós temos chakras, que são vórtices de energia. Sétimo, sexto, quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro. 7 principais chakras, que estão ligados a órgãos, a glândulas e a sistemas do nosso corpo, ok? Quando, no decorrer da nossa vida, esses vórtices de energia vão se bloqueando ou vão ficando sem energia vital, que é o nosso combustível para a nossa vida, vai gerando desequilíbrio nos órgãos, em algumas glândulas e sistemas. Porque o chakra, ele espalha energia. E não só para isso, também para os nossos meridianos, que como se fossem veias energéticas no nosso corpo, pontos que vai irrigando energia para esse funcionamento dessa máquina. Porque ela também funciona com energia. E se a energia não está passando para todos os pontos, começa a dar problema. Mesma coisa o seu carro. Se a parte elétrica dele estiver ruim, começa a ficar sem carga na bateria, começa a dar problema no farol, nos limpador, no painel, em várias coisas. O nosso corpo também precisa dessa manutenção. Diferente, claro, mas também precisa. Então nós precisamos enxergar. Primeiro ponto nos diagnósticos: parte energética. Isso é muito importante. Ver como está os seus chakras. Porque na nossa medicina tradicional aqui, o corpo é enxergado por partes. E tá tudo certo, é forma de entendimento aqui. Ajuda em muitas questões. Mas tem algumas coisas que não tem cura, entre aspas, ou não tem equilíbrio, porque o nosso corpo é uma máquina que ele trabalha em equilíbrio. São engrenagens que, se uma começar a dar problema, o resto vai começar a dar problema. Vai começar a desequilibrar, vai começar a ter os problemas. Então, nós precisamos enxergar essa máquina num todo. Na medicina tradicional chinesa, nós vamos enxergar também, além dos chakras, os órgãos. Porque cada órgão, ele tem a energia vital. Nós temos que ver como está a energia vital daqueles órgãos. Porque se ele está com baixa energia vital, ele não está conseguindo fazer o trabalho dele corretamente. E ele não consegue se interligar com outro órgão. E aí o que vai gerar? Problema. Temos que ver se o yin e o yang do órgão está em equilíbrio, que é o yin a água e o yang o fogo. Se desequilibrar essas polaridades também, por exemplo, desequilíbrio no yin e yang dos rins vai gerar, se tiver menos yin, a pessoa pode ter muito calor excessivo, até as mulheres com menopausa. Uma das questões dos fogáceos, do calor interno, é o desequilíbrio nos rins. O yin, que é a água que resfria o corpo, está em desequilíbrio. E o yang, que é o fogo, está muito alto. Então, por isso, do calor excessivo. E as mulheres que sentem frio, está muito alto o yin e muito baixo o yang. Então, eles têm que estar em equilíbrio. E assim também as pessoas que às vezes sentem frio excessivo ou calor excessivo, anormal, é um desequilíbrio no rim, que precisa ser enxergado. Então, nós vamos analisar todos os órgãos numa totalidade. Como está a energia aqui, que é a nossa energia vital, a energia prana, a energia que move tudo. Se o seu órgão está com baixa vitalidade, vai dar problema. E o que? Vai fazendo toda uma interligação que resulta até no seu mental. Pensamentos excessivos, desequilíbrio nos pensamentos. Então essa máquina ela começa a se desequilibrar num todo. Então nós precisamos enxergar, primeiro ponto, para a máquina num todo. A energia, como é que está o fluxo de energia dessa máquina? Será que está fluindo corretamente? Normalmente, vamos fazer uma métrica de 0 a 100%,
30 a 40%, às vezes até chegando nos 50%, é energético. Tem que equilibrar essa parte de energia dos chakras, dos órgãos, das glândulas, dos sistemas. Ok? Imagina só, se o seu corpo está em desequilíbrio energético, se o seu veículo está em desequilíbrio, ele vai começar a dar pane no sistema. Essas dores nada mais são do que o seu corpo gritando que alguma coisa está de errado. E isso é uma forma dele nos mostrar que tem alguma coisa para equilibrar. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos abafar o caso. Nós vamos tomar alguma coisa para não sentir aquilo. Mas apenas está enganando. Apenas está tapando o sol com a peneira. Porque ainda continua o problema. E esse problema, de assim, ele vai crescendo até que se torna um problemão. Porque não vai parar. Cada vez vai desequilibrar mais o corpo e cada vez vai ter mais problemas. Então nós precisamos enxergar o corpo num todo. Então esse é o primeiro ponto, energético. Agora o segundo ponto que aparece muito é o sistema nervoso. O sistema nervoso em desequilíbrio. O sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema de luta ou fuga, que é aquele sistema nervoso que deixa a pessoa em alerta. Então o corpo todo fica em estado de alerta. E o sistema nervoso parasimpático, que seria para deixar em equilíbrio, em relaxamento, descanso, está assim. O de relaxamento e o de alerta está assim, gerando muito cortisol, deixando a pessoa muito em estado de alerta, o corpo em estado de alerta. O que isso vai gerar? Vai gerar problemas no corpo, vai gerar pressão alta, aquela famosa pressão alta, nada mais é do que um desequilíbrio no sistema nervoso. O sistema nervoso fica em desequilíbrio. Então ele está sempre em estado de alerta. E o que ele vai fazer? Ele vai mandar para os nervos, para os músculos, tensão. Entendeu? Sistema nervoso, nervos tensionados, tensão. Aí acontece um problema durante o dia, acontece um problema no trabalho, na família, no relacionamento. Tensiona mais ainda. Vai sobrecarregando cada vez mais o seu sistema nervoso. E quanto mais você toma um remédio para deixar você calma, você está apenas mascarando o que está no seu sistema nervoso. Porque isso não vai voltar ao padrão original, não vai dar equilíbrio para ele, para o corpo ficar anestesiado, sem sentir aquilo, para anestesiar a parte do sistema nervoso. Mas isso só vai tapar o sol com a peneira. Isso não adianta. Tem momento que adianta? Sim, tem. Porém, num todo, você tem que buscar o tratamento. Nós fazemos uma avaliação completa em todo o seu corpo para identificar tudo isso. Mas não para por aqui. Não para no sistema nervoso. O sistema nervoso, normalmente, em média de 30% a 40%. O desequilíbrio é do sistema nervoso. Ele que está em desequilíbrio e está gerando tudo isso. E não gera só a parte da fibromialgia, pressão alta e diversos outros problemas, porque é uma descompensação, a máquina está descompensada. Imagina quando o seu automóvel está em desequilíbrio, está com problema elétrico, está com problema no acelerador, na embreagem, está com problema na bateria, está com problema em várias partes do carro. Muitas vezes o carro nem liga, nem sai. Entende? A nossa máquina também precisa de ajuste. Enquanto você ficar mascarando isso, não vai adiantar. Você precisa enxergar e dizer: eu quero viver bem. Esse é o primeiro passo. Querer viver bem. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, isso não é um julgamento, é apenas um alerta. Elas têm um ganho secundário.
com isso também. Como assim, Edson? Um ganho secundário? Como eu vou ganhar alguma coisa sentindo dores intensas? Sim, muitas vezes você vai ser mais enxergada pelo seu marido, pelos filhos, pela família, no trabalho, vai receber mais colo, vai receber mais carinho, mais cuidado, coisas que antes você não tinha. E agora com as dores, com o problema, você tem isso. Isso não é só para a fibromialgia, é para diversas coisas. Muitas vezes tem o ganho secundário que eu estou ganhando inconscientemente que me mantém neste padrão. Pensem nisso. Muitas coisas têm ganho secundário e por isso que a pessoa não melhora. Ok? E o terceiro ponto, que é muito importante também, todos são importantes, é a parte espiritual. Que nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de campo, de energia. Todos nós temos a nossa vibração. Essa nossa vibração pode estar aqui, 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 alta, ou pode estar numa vibração baixa. A vibração é como se fosse a sintonia. Vamos dizer assim, qual é o canal que você quer se sintonizar hoje? A sua vibração vai te sintonizar num canal de saúde, bem-estar, equilíbrio, harmonia, alta vitalidade, prosperidade, abundância, ou também de falta, de escassez, de medo, de problemas, de dores. É a sua vibração. E quando esta vibração ela está baixa, o que acontece? No universo, tem leis universais que regem e coordenam tudo isso. Então, tudo é vibração. Se você quer se sintonizar com coisas boas, você precisa estar bem. Porque se a sua vibração, por mais que você fale, eu estou bem, eu quero coisas boas, e isso não acontece com você. Sabe por quê? Porque a sua vibração não mente. E o universo, Deus, o campo, ele responde para nós por vibração. E aí vamos lá. Se a sua vibração está baixa, o que você vai se sintonizar? Com essas dores, com esses problemas, muitas vezes alguns traumas emocionais, até lá da gestação da nossa mãe. Gente, tudo fica registrado no subconsciente, tudo fica registrado no corpo, nos chakras. Não é porque você esqueceu que não está lá. Não é porque passou o tempo que curou. Não, não. Está lá ainda e precisa ser enxergado. E enquanto isso está moldando a sua vibração, os seres que nós chamamos de obsessores, eguns, quiumbas, seres de baixa vibração, consciências que querem atrapalhar a sua jornada, o que elas vão fazer? Vamos dar um exemplo. Está lá o Joãozinho com problemas de saúde, o Joãozinho está vibrando na raiva, no medo, na tristeza, nos problemas, está com uma vibração bem baixa. O que isso vai acontecer? Ele está na mesma sintonia que esses seres podem se acoplar no seu campo de energia. E o que é se acoplar? É se encostar. Nós temos um campo de aura, uns com o campo mais expandido, outros com o campo menor, depende da sua energia e a sua vibração. E a pessoa que está com um campo menor, ele vai se encostar ali, vai sugar a sua energia vital. Isso mesmo, você vai se sentir mais cansado, vai sentir um peso nos ombros, tá? Além de colocar muitas vezes pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, tudo que as coisas não dão certo. E aí, isso vira um fluxo, onde o corpo já está sem energia, o sistema nervoso já está em desequilíbrio. E aí vem mais uma entidade espiritual, um ser, uma consciência, que puxa o pouco de energia que você está. Então você apenas está remediando os efeitos
e realmente não está vendo o cansaço por detrás de tudo isso, não está vendo tudo que está acontecendo. E por mais que você acredite ou não em espiritualidade, em espíritos, tá tudo bem. Eles vão existir da mesma forma. E isso que é o mais complicado de tudo. Quando a pessoa não acredita, é mais fácil para eles. Porque ela acha, não, porque em mim não vai ter nada. No meu campo não tem nada. Ou eu vou em determinado local, ou eu oro, ou eu agradeço. Tá tudo certo. É vibração. São leis universais. Nem quem está com você pode interferir nisso. Guias, mentores, anjos da guarda, Espírito Santo, seja quem for, ele não pode, porque é a sua escolha. Você deu brecha para isso acontecer. E tudo aqui é aprendizado. Nada é para o seu ruim. Nada que parece ser ruim é para o nosso mal. Tudo é para o nosso aprendizado. Então, agora que vocês viram que a tal da fibromialgia não é esse bicho de 7 cabeças, tem que equilibrar essa sua máquina, a energia, o sistema nervoso, a parte espiritual, que não deixa de ser uma parte de energia também. Além de melhorar a questão da fibromialgia, você vai melhorar a sua vibração, você vai melhorar a sua vitalidade, você vai expandir esse seu campo, que muitas vezes está pequenininho, com vários buracos, onde está saindo energia, onde você se sintoniza, vai num local, a energia está pesada, você traz junto com você, porque a nossa aura é o nosso campo de proteção, e quando a aura está pequenininha, isso acontece. Você carrega problemas, situações ruins de diversos lugares, coisas que não são suas. E aí isso vai ficando no seu campo. Os medos, as tristezas, as mágoas, a raiva, tudo está ali, nesse campo. Tudo que nós falamos, que nós sentimos, fica ali. Tanto positivo quanto negativo. Então precisa dar um reset em tudo isso. Precisa começar a enxergar o corpo num todo. Precisa fazer toda essa análise. E eu tenho certeza que a sua vida se transforma. E não só na fibromialgia, no geral, como eu disse. Vai mudar toda a sua saúde. Você vai voltar a se sentir bem. Você vai voltar a viver, não apenas sobreviver. Porque isso é sobrevivência. Você está sobrevivendo, você está lutando. E o fluxo divino não é luta. Não é lutar, não é sofrer para estar vivo ou para viver. É você estar no fluxo da energia divina. E o fluxo está sempre em constante transformação para melhor. Peguem a natureza. Você coloca lá uma plantinha, uma árvore, ela vai crescendo, ela nunca para. Pode morrer, nasce outra. Sempre a natureza está sempre em abundância, sempre crescendo. Nunca acaba. Esse é o fluxo da energia divina. E nós estamos inseridos aqui também, nós estamos nesse fluxo. Porém, nós travamos o fluxo. Pelo controle, pelos problemas do dia a dia, pelas crenças limitantes, pelas nossas verdades, o que nós acreditamos ou não. Tudo isso vai travando esse fluxo divino na nossa vida. Então nós precisamos enxergar para tudo isso. E agora eu digo para você, você quer ficar bem? Você quer eliminar essas dores? Você quer viver sem dores? Você já está disposta a fazer a mudança saudável, uma vida equilibrada, uma vida em mais harmonia, em todos os sentidos? Se você quer dar esse passo, se você quer fazer essa mudança, então conte comigo. Pode me chamar no WhatsApp para nós conversarmos. Eu tenho certeza que juntos você vai ter a sua saúde novamente. Então, até a próxima. Curta, comente, compartilha, passe esse vídeo para mais pessoas e até o próximo vídeo. Gratidão.